Vamos com a Patrícia Schaefer Bittencourt, da Seara de Luz também. Os genocídios também são desencarnes coletivos, Elahá? Os genocídios, eles costumam acontecer quando um conjunto muito grande de pessoas desencarna por uma única causa, sendo esta causa provocada pelas pessoas. Porque quando você tem um desencarne coletivo, que é por causas tidas como naturais, um furacão, um tufão, um terremoto, então a gente diz que é uma desencarnação coletiva. Quando, ao contrário disso, ocorre pela deliberação de um indivíduo ou de um grupo de indivíduos que intencionalmente, deliberadamente querem, de maneira objetiva, a destruição de um grupo muito grande de pessoas, aí nós podemos chamar como sendo um genocídio, ou seja, eu tenho a intenção deliberada de realizar alguma coisa nesse sentido. Aí é genocídio. E existe o etnocídio, que é quando você destrói não a pessoa, mas a cultura da pessoa. O indivíduo fica inteiro, mas a sua cultura foi toda roubada de dentro dele. E ele não sabe mais a língua, a cultura, os valores, nada do povo onde ele nasceu, porque ele foi sequestrado o conhecimento sobre suas próprias origens. Ele fica de pé, mas por dentro ele já não tem mais nada, porque ele foi retirado os valores originais que ele possuía de seus ancestrais. Então, nós temos aí desencarnes coletivos, causas naturais. Genocídio, quando as causas são humanas e há intencionalidade no óbito. É preciso ter a deliberada ação de extermínio das pessoas. E o terceiro, o etnocídio, quando a morte é cultural e não física dos indivíduos. Isso ocorre, Didio, porque aparentemente parece que a história volta, mas não são mais os mesmos indivíduos. Então você vive uma circunstância e alguns indivíduos se elevam, se transformam, aprendem, então eles não necessitam mais dessa lição. Outros ingressam na sala de aula e vão começar o aprendizado, e eles irão enfrentar problemas semelhantes com almas distintas. E às vezes são as mesmas almas retornando para o mesmo cenário. Eu vou lhe dar só um exemplo disso. Nós temos um incidente que aconteceu na história do mundo no dia 24 de agosto de 1572, noite de São Bartolomeu. Intolerância religiosa, católicos e protestantes se matam nas ruas de Paris. Uma quantidade imensa de assassinatos ocorre nessa noite que antecede o casamento da princesa, no caso, Rainha Margot, com Henrique de Navarra, que iria ser o Henrique IV. Então, é uma página extremamente sangrenta da história de Paris, da história da França, em função de intolerância religiosa. Esses companheiros eles estão marcados por uma percepção. Religião do outro eu não aceito. No fundo, o que existe? Intolerância religiosa. Passados 200 anos, em 1789, no dia 14 de julho, eclode a Revolução Francesa. Eles atacam os nobres e atacam os sacerdotes. Muitos sacerdotes são mortos e são cortados em pedacinhos. Suas igrejas são incendiadas. O catolicismo é quase que expulso de dentro da França. As igrejas cristãs, no caso católicas, são transformadas em templos da razão. O catolicismo e o cristianismo são banidos da ideia e é surgida uma nova religião. Notre Dame se torna a catedral do culto à razão. E a intolerância se manifesta agora pela negação do cristianismo. Então você vê que era a intolerância de católicos contra protestantes. Agora é a intolerância dos arreligiosos contra a religião. O que está no cerne disso? A intolerância. Antes era a intolerância de uma religião contra outra. Agora é a intolerância dos não religiosos contra os religiosos. Então você vê que é a criatura humana voltando a determinados cenários e revivendo páginas semelhantes em virtude da necessidade de progresso que todos nós possuímos. Então, a gente volta para o cenário e acaba cometendo delitos semelhantes em vezes subsequentes. Ou seja,
continuamos intolerantes. Continuamos intolerantes. Aí estamos hoje. Continuamos intolerantes.